Pessoal, se preparem, porque olha só, pegou fogo, hein? Acabou de sair aqui na mídia um esquema de drogas dentro do próprio STF. É isso mesmo, meus amigos. A polícia trouxe detalhes através de uma matéria que saiu aqui agora, de um esquema de drogas dentro do STF. É isso mesmo, vocês vão ver aqui agora. E os ministros entraram em desespero, inclusive Barroso já começou a sentir a pressão da Câmara contra o STF e fez um pronunciamento desesperado, gente. A gente vê nesse pronunciamento do Barroso, dos ministros, o desespero e tomou conta. O clima é de pânico entre os integrantes do STF. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, tá? Além disso, gente, enquanto isso, né? A gente vê aí também um outro assunto bem polêmico, que é a reação do Bolsonaro a respeito do Marçal, após o Marçal alegar que apoiaria Nunes só se tivesse um pedido de desculpa. Bolsonaro não perdoou, gente. Reviravolta aqui, Bolsonaro acredita inclusive que Marçal tem dias contados. Então eu vou trazer tudo em detalhe aqui para vocês, tá bem bombástico, assista até o final e não esqueça de compartilhar o vídeo, tá? Vamos começar com essa do Bolsonaro. Gente, olha só, saiu aqui pelo jornal Metrópolis, quem trouxe essa matéria foi aqui o colunista Igor Gadelha. Ele trouxe que o Bolsonaro reagiu duramente à exigência de Marçal por desculpas. O Bolsonaro, ele trouxe aqui, segundo o colunista, né, que ao ser questionado pelo jornal, o Bolsonaro reagiu com xingamentos, sinalizando serem remotas as chances dele se retratar com o Marçal. E apesar da reação dura, Bolsonaro pretende ignorar Marçal daqui para frente, e a aposta dele é que Marçal deve acabar se tornando inelegível em breve. Então essa ocorrência de Jair Bolsonaro ao pedido de desculpa exigido por próprio Marçal para que esse apoiasse Ricardo Nunes, gente, é um reflexo das tensões internas que caracterizam o cenário político atual. A postura do Bolsonaro, que se mostrou dura e direta, destaca a complexidade das alianças, dos relacionamentos políticos. O Bolsonaro não é um moleque, o Bolsonaro não nasceu ontem e nem entrou na política ontem, gente. Ele é um líder e ele sabe aí como liderar, né? Tanto que ele trouxe aqui em um momento em que a união é fundamental para a direita. A exigência do Marçal por desculpas pode ser vista como uma tentativa de afirmar sua posição e os princípios que defende, mas também levanta questões sobre as previsões de alianças em um ambiente tão polarizado. O Bolsonaro, ao reagir de forma incisiva, ele pode estar sinalizando de que não está disposto a ceder ou a tolerar o que ele considera uma afronta à sua autoridade e sua imagem política. E um exemplo, né, em meio a essa crise toda, é a força da direita com o centro, que fez o quê? Essa segunda matéria fez avançar na CCJ a votação da PEC que limita os poderes do STF e possibilita o impeachment aí do ministro. Gente, percebe o que aconteceu? Só aqui na Folha de São Paulo. Tanto que é aí que o Barroso se pronunciou e eu vou trazer a matéria aqui para vocês. Mas essa estratégia do Bolsonaro, ele mostra exatamente isso. A importância da união, a estratégia da direita que veio crescendo nas eleições, gente. Então essa união evidencia a importância das alianças e um governo que sem o apoio dos diferentes grupos e partidos pode se tornar vulnerável e menos eficaz. Esse tipo de confronto, ele revela as dinâmicas delicadas que permeiam a política brasileira, onde a busca por apoio muitas vezes é barrada em questões de dignidade e respeito mútuo. Então, enquanto Marçal busca consolidar sua influência, estabelecer suas condições para apoio, Bolsonaro está mais focado, pelo menos é o que me parece, tá, em manter sua base e sua identidade política, o que pode dificultar o caminho para uma colaboração mais produtiva. Então é um lembrete, essa situação nos traz um lembrete de que o cenário político e a comunicação e a diplomacia são importantes, gente, quanto às demandas e critérios. O diálogo aberto, a disposição para encontrar um terreno comum são essenciais, especialmente em tempos de divisão. A forma como esses líderes gerenciarem suas diferenças poderá ter um impacto significativo em suas estratégias e no futuro político da direita no Brasil, destacando, claro, sempre a importância da oposição e da diversidade partidária no processo de decisão. Então aqui mostra pra gente o seguinte, só para vocês entenderem um pouco a estratégia e ver se vocês estão com o mesmo pensamento que eu ou com a mesma raciocínio, né, analítico que eu. O centro e a direita, saiu aqui na CNN Brasil, tá? Na matéria. Eles tiveram 72 milhões de votos contra 23 milhões da esquerda. Então, o Kassab trouxe a CNN aí os números, né?
dito aí que o centrão, na opinião do presidente, não existe mais, e a gente percebe que a direita cresceu absurdamente, mas o centro, ele ainda teve 40 milhões de votos para prefeitos. Então o centro ainda tem um número bem expressivo e considerável, e eles dentro do Congresso também. Não é à toa que, né, muitos falam que o centro é quem comanda Brasília. Então o Bolsonaro ele tem que ser cauteloso em relação ao centro. Não é tirar de um dia para a noite, gente. É tempo. Com o tempo vai limpando e vai ali trabalhando a ala conservadora, né? Como uma maioria. A direita cresceu absurdamente. E somando os votos da direita mais o do centro, 72 milhões de votos contra apenas 23 milhões que é da esquerda, mostra o quanto a esquerda está desmoronando e o quanto a direita está se fortalecendo. Além disso, olha só, a Folha de São Paulo trouxe, a CCJ pautou essa semana e votou o pacote de medidas que restringe poderes dos ministros da corte, né, e amplia o leque de possibilidades de impeachment deles. Então, enquanto o Senado finge de louco, né, por causa dos seus interesses políticos e pessoais também, e não vota logo o pedido de impeachment de Moraes, a Câmara avança com uma PEC que veio do Senado, teve origem do Senado, e agora está na Câmara. Então, dentro dessa PEC tem a possibilidade não só de limitar os poderes do STF, como também colocar um impeachment num dos ministros. E aqui o Barroso se pronunciou, ao desespero do STF, ele se pronunciou, ele disse que toda instituição, né, como toda instituição, o Supremo é passível de erros, então não isenta os erros que o STF vem cometendo, né, ele diz que é passível de erros, está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento, mas que não aspira à unanimidade, porque ela não existe uma sociedade plural. Ele diz que frequentemente não conseguimos unanimidade nem internamente, porque as pessoas têm pensamentos diferentes e pensamento único é coisa de ditadura. Ele acrescentou que as constituições elas existem também para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento e que o tribunal segue firme na defesa da democracia. E o ministro Gilmar Mendes agradeceu o discurso do Barroso e disse que se a política voltou a respirar ares da normalidade, isso também se deve à atuação firme do STF. Então vejam só, eles se posicionaram, os ministros começaram a se posicionar indignados com esse avanço que a Câmara fez, e a Câmara fez mesmo. E a Folha de São Paulo trouxe que o motivo por trás disso, né? Quem foi que pautou isso daqui, segundo a Folha de São Paulo está mostrando? Foi uma ação orquestrada pelos parlamentares de direita e que contou com o apoio dos demais partidos de direita e centro-direita. Então, gente, viram o poder da união? Então, quando eles se unem, às vezes eles têm mais facilidade de negociar alguns acordos, tá? E aí vem o seguinte, o STF está tão desesperado que o Moraes, ele deu aqui, saiu no Poder 360, ele deu um dia para a Polícia Militar do Distrito Federal enviar os documentos do dia 8 de janeiro, porque ele quer analisar se houve omissão por parte dos militares no dia 8 de janeiro, ou seja, eles estão investigando a ação penal 2417 que investiga a omissão de policiais militares no dia 8 de janeiro. Então, ele quer os documentos, porque os documentos foram enviados no ano passado, né? A Procuradoria-Geral divulgou as mensagens trocadas entre os agentes, só que faltou, o documento não estava completo. Então, ele deu 24 horas, tá querendo achar pelo em ovo, tá querendo dispensar a atenção deles, mas não deu muito certo não, porque olha só, enquanto isso, acaba de explodir mais uma bomba no colo do STF. A polícia desmantela um esquema de tráfico que abastecia servidores do STF. Gente, acabou de sair aqui no jornal. As investigações evidenciaram a existência de uma rede bem organizada de distribuição de drogas. As transações ocorriam por meio de WhatsApp. Estava há um ano a polícia trabalhando nessa operação e eles conseguiram 4 suspeitos alvos, né, que abasteciam com cocaína e maconha servidores e funcionários terceirizados do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, gente. Então, olha que absurdo, né? Então, coordenada pela 5ª Delegacia de Polícia, a operação foi resultado de aproximadamente um ano de investigação, durante os quais foram identificados pelo menos 4 principais alvos envolvidos nesse fornecimento de drogas para servidores, colaboradores de órgãos públicos, incluindo o STF. Gente, então assim, né? Vamos lá para a gente encerrar aqui esse boletim. Esse recente desmantelamento
de esquema de tráfico que abastecia servidores dentro do STF é um sinal alarmante das profundas implicações morais e éticas nas mais altas esferas do Poder Judiciário brasileiro. É inaceitável que o próprio STF, uma instituição que deveria ser o bastão da justiça e da integridade, esteja envolvido em um escândalo tão grave, evidenciando não apenas a fragilidade de suas estruturas internas, mas também a permissividade com que muitos de seus membros têm agido, né? Então essa situação levanta sérias questões sobre a capacidade do STF de cumprir seu papel de guardião da lei e da ordem, se ele não consegue controlar nem a sua área interna, né? Então olha só, os servidores se envolveram com atividades ilícitas tão sérias e bem ali embaixo do nariz do STF. Esse episódio não apenas mancha a confiança do STF, mas é um reflexo do que está apostando no país, né? A corrupção, a impunidade estão se filtrando em todos os níveis do governo. Comenta aí qual é a sua opinião sobre isso, gente. Esse é apenas o começo, muita coisa ainda tá para rolar e eu estarei aqui, se Deus quiser, para atualizar vocês. Por isso, se inscreve no canal, deixa like, compartilha e até o próximo encontro.